Eu queria passar a palavra para o Domingos, aproveitando essa deixa final da Camila, né, que trouxe essa questão de como incidir no sistema judiciário, ela falou do legislativo, mas também do judiciário, para garantir que as violações de direito não sigam acontecendo de forma, né, indiscriminada na mídia. E aí eu queria passar a palavra para o Domingos perguntando exatamente isso, assim, né? Quais são os mecanismos, Domingos, que você pode apontar que podem ser acionados pela sociedade civil no caso da violação de direitos pelos veículos de comunicação, né? Quais são, se eles existem, como isso se dá. E aí, complementando, uma pergunta que envolve o Ministério Público, né? Que a gente entende o Ministério Público como essa espécie de fiscal da lei do país, né? Então, se a gente tem essa questão de déficit ao acesso da informação e da comunicação no país, se o Ministério Público tem atuado nesse sentido, se você pode falar um pouquinho disso, né? De como tem sido a atuação do Ministério Público nesse viés aí da falta de acesso, do déficit de acesso à comunicação e informação no país. É uma alegria estar aqui com vocês, né? E eu queria saudar de uma forma muito especial os alunos que estão espalhados pelo país inteiro, e que têm olhares diferentes. Tem gente do direito, tem gente da psicologia, da educação, pessoas vinculadas a conselho tutelar, tem o nosso, que fez diversas perguntas, promotor de Guaporé, aqui no Rio Grande do Sul. Enfim, somos muitos a pensar um tema que é fundamental para a democracia no Brasil. O Bourdieu, no seu último trabalho, Pierre Bourdieu, sociólogo francês, ele refletiu sobre a televisão, né? E ele dizia que o grande desafio para a democracia atual é encontrar formas de regular a TV, porque ela possui um efeito curioso, porque ela hoje se tornou, ao invés de ser um mero instrumento de comunicação, de passar informações, ela se tornou um árbitro da existência social. O que não está na TV não está no mundo, não existe. E o poder e o risco, é isso que ele salientava num pequeno livro chamado Sobre a Televisão, é que, na verdade, nós vivemos um grande risco de ter uma TV sem regulamentação democrática. E é o que nós temos no Brasil. Quando nós pensamos em marco teórico, marco regulatório, né, o nosso grande instrumento legal de regulação é o Código Brasileiro de Telecomunicação de 62. É certo que vieram muitos e muitos outros, como se viu na aula passada, como está no rico material de apoio do curso, né? A lei do cabo, a lei das rádios comunitárias, enfim, tantos e tantos outros. E afora isso, o que é mais importante, nós temos palavras, né, que podem ser palavras de fogo, palavras importantes nesse tema, que são as palavras da Constituição. Nós vivemos durante toda a nossa história republicana, e desde que surgiram os meios de comunicação, com essa regulação sendo feita por portarias, por decretos, enfim, regras infralegais. E nós temos desde 88 uma Constituição que tem um capítulo todo que se encarrega, que pensa na comunicação social e que pensa, primeiro, como evitar que a censura volte, que eu acho que é uma tônica importante do capítulo, mas ela também estabelece obrigações e tenta marcar de uma forma muito clara que o titular de uma concessão de rádio e televisão não é dono, mas ele age como dono. Tem alguém mais dono da Rede Globo do que a família Marinho? Na verdade, ela é uma concessão, assim como uma estrada. Ninguém é dono de uma estrada, que é uma concessão pública. Mas a Globo, e ninguém tem dúvida disso, a Globo, qualquer outra fala na Globo, enfim, porque é a mais evidente, mas toda e qualquer concessão de rádio e televisão, a menor das rádios no menor município do país,
assim como o maior conglomerado televisivo, os seus titulares, os titulares das empresas que são os concessionários desse serviço público, eles agem como donos. E agir como dono é, na verdade, a primeira grande violação. Quem age como dono, com uma concessão pública, ele, na verdade, se apodera, ele privatiza, ele usa como seu aquilo que deve ser de interesse de todos. E é tão interessante isso, que não é. A gente diz assim, mas está só na Constituição. O artigo 221, que foi falado na aula anterior, e que é algo muito importante, porque ali no 221 estão as obrigações das empresas titulares de rádio e televisão, ou seja, a função social dessas empresas na programação e na produção da sua programação. Quando a gente vai olhar para aqueles artigos, certamente nós estamos encontrando os artigos mais descumpridos de toda a Constituição. E é muito interessante, porque quando a gente pensa na propriedade sobre a terra, ninguém tem dúvida que uma das grandes fatalidades desse país é nunca ter feito uma reforma agrária séria e ter muita terra na mão de pouca gente. Mas nós temos, com relação às concessões de rádio e televisão, com o tema da comunicação social, portanto, com o tema do exercício pleno da liberdade de expressão, que a Camila enfatizou com tanta riqueza, nós temos um imenso latifúndio invisível. Esse imenso latifúndio invisível é exatamente a apropriação por pequenos grupos. A gente fala em 7 famílias, da quase totalidade das emissoras, enfim, desse espaço que é um espaço público, que é o tal do espectro eletromagnético. Dito assim, espectro até parece um fantasma, e ele realmente é um fantasma, quando nós pensamos no acesso a ele, na possibilidade de exercer esse direito humano, que é o direito da livre expressão e da livre comunicação, que não é só o de receber, mas é também o de transmitir. Quando nós pensamos que esse direito ele é negado concretamente, é negado a todo dia, né, através do poder que esses concessionários, que deveriam ser prestadores de serviço público, têm sobre a coisa pública. Bom, fosse uma estrada, estaríamos protestando. Mas como é uma emissora de TV, nós temos sempre a mesma resposta, e Camila e todos que lidam nessa área já ouviram dezenas e dezenas de vezes, em todo debate, com a Aberte, com os representantes dos donos da mídia, vamos chamar assim, a afirmação de que, depois da Constituição de 88, toda e qualquer tentativa de controle é censura. E eles até têm um jogo de palavra interessante. Eles dizem, depois da Constituição de 88, o único controle possível é o controle remoto. Ora, nada menos verdadeiro. E é claro que seria muito bom se a gente tivesse um marco regulatório moderno, a semelhança do que tem no Canadá, na Argentina já estava me servindo, no Uruguai, qualquer um deles. Não falo nem dos marcos regulatórios da Inglaterra, que talvez seja o mais avançado, o mais rico. Alguns até falam que ele é quase um marco regulatório antidemocrático, mas ele tem produzido o que muita gente afirma que é a melhor televisão aberta do mundo, inclusive o melhor sistema, porque tem também uma TV pública de qualidade. Bom, podemos pensar nisso tudo, mas eu queria pensar, ao invés do que poderíamos ter ou que gostaríamos de ter, o que podemos fazer com o que temos. Dizer que o único controle possível é o controle remoto e todo o resto é censura, portanto, a ideia de que todo controle é censura, que é o discurso dos donos da mídia, é
absolutamente não é verdadeiro. Se nós olharmos para a nossa Constituição e ficarmos olhando só nela, nós olharmos para o artigo 221, nós vamos ver que é uma série de obrigações que podem ser exigidas. Se nós olharmos para o artigo 220, nós vamos ver a proibição de monopólio e oligopólio, portanto, de concentração. E o que mais nós temos nesse país é concentração da mídia. Se nós olharmos para o Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 74, 76 do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vamos ver, no horário reservado ao público infanto-juvenil, a programação deve ter natureza educativa, recreativa e cultural. E é o que a gente não vê, né? Portanto, nós temos, se reunirmos de forma dispersa, né, diversas obrigações já previstas na Constituição, previstas na lei, que estabelecem deveres dos donos da mídia, deveres dos titulares dos meios de comunicação. E nós temos mais do que isso. Se nós pensarmos quem é que pode fazer esse controle, nós teríamos que separar em três campos claros que nós já temos hoje no Brasil. O primeiro deles, o controle feito pela administração. Ora, se as concessões de rádio e televisão são concessões públicas, né, a administração pública tem um poder que decorre da concessão, o poder de fiscalizar. Não só fiscalizar se há uma invasão de radiofrequência, mas também, portanto, as cercas dessas propriedades, se elas estão sendo respeitadas ou não. Isso a Anatel faz bem, né? Esse aspecto formal ela faz bem, né? Mas a própria carta que estabelece o título, que estabelece a concessão pública, né? Ela impõe ao comunicador o dever, a obrigação de não ter discurso de ódio, discurso atentatório contra a moralidade, discursos mentirosos, né, discursos que sejam discriminatórios, racistas. Tudo isso está no contrato da permissão. Vamos dizer, a Constituição falou, mas são palavras vagas. O que importa é o que está no contrato. Bom, no contrato está isso. Portanto, é importante que a gente tenha claro que nós temos um primeiro caminho, que é o caminho de provocar o titular da concessão, provocar a administração pública, nesse caso, concretamente, provocar a União Federal através do Ministério responsável pela concessão, pela renovação das concessões. E é algo que se vem tentando fazer há algum tempo, é criar formas de registro das queixas com relação aos abusos de comunicação. Para que isso? Para que isso possa ser considerado pela comissão do Congresso Nacional que aprecia a renovação das concessões e que possa ser apreciado no processo de renovação das concessões. Esse é um primeiro espaço importante, né? A gente pode até dizer assim, mas a história desses 30 anos de Constituição é que o Ministério das Comunicações, e o que faz às vezes dele hoje, nunca aplicou sanções. As sanções são sempre ridículas, pecuniárias, de menor valor, depois de um longo processo e com muita dificuldade. É tudo absolutamente verdadeiro. Há, há uma cooptação do Estado brasileiro, há uma vinculação muito forte dos donos do poder com os donos da mídia. Se nós olharmos para o nosso Congresso, por que nós não temos uma lei nova de comunicação social? Tivemos de telecomunicação, de telefonia, porque era um negócio que precisava ser implementado. O de comunicação, não. Por quê? Porque a grande maioria dos políticos brasileiros ou tem uma vinculação direta com essas empresas de concessão de rádio e televisão, ou eles têm medo. Quem é que precisando se eleger de tempos em tempos, vai querer brigar com emissoras de rádio e televisão? Essas que o Bourdieu disse que conferem, são árbitros da existência social, que podem invisibilizar, né, que praticam todo dia a censura,
quando dizem quem vai aparecer e quem não vai aparecer. A pauta das emissoras de rádio e televisão, na verdade, é o grande órgão censório desse país, e dele pouco se fala. Bom, mas o importante, então, é uma primeira forma de controle, é o controle pela administração pública. E por menos alentador que seja termos consequências, é importante que a gente fomente a formalização e a crítica, sobretudo por parte da sociedade civil, dos conselhos tutelares, da população, dos observatórios da imprensa que hoje se espalham pelo país afora. Né? É importante que a gente trabalhe com essa formalização de que a concessão está sendo descumprida.